Olá, vamos falar sobre um tema que é central no ambiente empresarial, até mesmo em casa, na faculdade, na vida. Relacionamento interpessoal. Afinal de contas, do que se trata isso? Como o próprio nome já sugere, o relacionamento interpessoal, ele se refere à relação entre pessoas. Parece simples, não é? Mas vamos por parte. Relação entre pessoas. Lembrando que para cada uma dessas relações eu tenho duas ou mais pessoas. E cada uma dessas pessoas constitui um indivíduo. E o que é que essa relação entre esses indivíduos ela pode nos ensinar, pode nos demonstrar e de que maneira essas relações elas podem contribuir para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária, em todos os ambientes em que nós somos levados a nos relacionar com essas pessoas que, ao mesmo tempo, guardam tantas semelhanças conosco, mas também têm as suas diferenças. A relação interpessoal, ela deve levar em conta não apenas aquilo que nós temos em comum, mas, fundamentalmente, aquilo que cada indivíduo tem em particular. Afinal de contas, a relação interpessoal, ela não é apenas a presença de uma ou mais pessoas, é mais do que isso. Ela é a interação entre elas. E uma interação, ela significa o quê? Uma conexão, um diálogo, respeitando a individualidade de cada um. E quais são as principais características, quais são os impactos dessas relações no ambiente de trabalho, no ambiente da universidade, da faculdade, né, no ambiente escolar? De que maneira elas podem contribuir para o desenvolvimento do nosso trabalho, das nossas atividades? Pois bem, para que nós tenhamos uma boa relação interpessoal, um bom relacionamento interpessoal, ou seja, uma boa interação com as pessoas, é fundamental que a gente exercite uma escuta ativa. E o que é que isso significa? Significa manter atenção e interesse no que o outro tem a dizer. Sim, porque se eu não escutar efetivamente o que o outro tem para me dizer, eu não tenho o que aprender com aquela pessoa, eu não vou aprender nada novo com aquela pessoa e vou ficar, né, repetindo as mesmas coisas com as quais eu já estou acostumado, né, as mesmas regras, os mesmos hábitos e costumes que eu já sigo naturalmente. Agora, quando você pratica e exercita uma escuta ativa, uma das características fundamentais e centrais, né, de um bom relacionamento interpessoal, você acaba se abrindo para o novo, né, para novas possibilidades, para novas alternativas. E dessa maneira você acaba enriquecendo, né, o seu vocabulário profissional, afetivo e facilita e muito, né, na boa relação, não só com os seus colegas, né, de trabalho, de colégio, de faculdade, enfim, contribui fundamentalmente para o desenvolvimento de você mesmo. Exato. Quando a gente consegue construir uma boa e exercitar uma escuta ativa eficiente, a gente consegue perceber melhor o mundo que nos cerca. Uma outra característica que é fundamental para desenvolver um bom relacionamento interpessoal, sem dúvida nenhuma, é manter uma atenção também ao sentimento do outro, né? Você exercitar de uma certa maneira o que o outro está sentindo, de que maneira aquele ambiente afeta ou não a relação que aquela pessoa tem dentro do ambiente, mas com os outros colegas que ali o cercam. Então, por isso também é fundamental que você identifique as características individuais, né, de cada uma dessas pessoas que frequentam esse ambiente e, sem prescindir delas, você traga aquelas particularidades, aquelas características individuais para servir, né, de base para o desenvolvimento coletivo.
Uma outra característica que é fundamental também para um bom desenvolvimento de uma relação interpessoal é você também aprender a manter, né, uma boa comunicação, uma comunicação eficiente, uma comunicação efetiva, clara, sem ambiguidade. Que, afinal de contas, a comunicação ela é a base das relações humanas. E quando eu me refiro à comunicação, não estou falando apenas na sua forma verbal, como agora, né? Ou a forma escrita também, né? Quando eu me refiro à comunicação, também estou me referindo a um modo de se posicionar, inclusive com seu corpo em relação ao outro, né? Por isso, a postura na aproximação com o outro, ela é essencial para uma boa comunicação. Olhar nos olhos, apertar a mão com firmeza, cumprimentar o outro com sinceridade, com interesse realmente em estar na presença dessa outra pessoa, mas também se mostrar presente. Então, a comunicação ela não é só a reprodução de determinados códigos linguísticos, ela é também uma maneira de você se colocar e se posicionar no mundo. Por isso também, dentro ainda do âmbito da comunicação, a escolha das palavras é essencial. É claro, num ambiente profissional, é importante que nós possamos manter uma certa desenvoltura, uma certa abertura para uma linguagem menos engessada, mais direta, às vezes até mais afetuosa. As brincadeiras, elas fazem parte, afinal de contas, ninguém é de ferro, não é verdade? Mas é sempre importante manter uma linguagem respeitosa, uma linguagem positiva, que estimule o outro a crescer junto com você. Respeito, aliás, é também uma palavra-chave quando a gente fala sobre relacionamento interpessoal. Respeito, tolerância, a disponibilidade para ajudar o outro sempre que ele precisa. Afinal de contas, a base também de uma boa relação interpessoal é fazer com que a pessoa se sinta bem na sua presença. Sabe aquela pessoa que você, quando encontra, faz questão de reencontrá-la novamente? Sabe aquela pessoa que você eventualmente encontra, seja no corredor de um ambiente de trabalho, ou mesmo no ambiente escolar, você sabe pouco dela, mas a maneira como ela te cumprimenta, a maneira como ela se comunica com você, te desperta a curiosidade de conhecê-la um pouco mais? Por quê? Porque há uma demonstração clara de interesse dessa pessoa no que você é, no que você faz, a linguagem que a pessoa utiliza para poder se dirigir a você. Tudo isso acaba tendo digamos, uma certa positividade na maneira como essa conexão entre essa pessoa e você acaba se estabelecendo. Portanto, é fundamental para manter uma boa relação interpessoal que você procure sempre demonstrar com sinceridade um real interesse pelo outro. E quais são os impactos disso num ambiente profissional, no ambiente empresarial de modo geral? São vários, podemos listar alguns principais. Primeiro, há uma melhora dos resultados. Afinal de contas, não podemos esquecer que seja qual o seu ramo de trabalho, em qualquer um, mesmo aquele tido como mais isolado possível, você sempre vai estar cercado de pessoas, ainda que essas pessoas estejam em lugares diferentes do globo, né? Na atualidade é cada vez mais comum os trabalhos remotos, né? Mas mesmo no trabalho remoto, você sabe que você depende, né, de uma comunicação com aquela pessoa. Tudo bem, mas é importante que mesmo tendo essa relação à distância, né, você consiga manter também você consiga estabelecer também um interesse, né, naquela pessoa, né, você consiga manter também um interesse no que ela está fazendo e no que ela tem realmente para ensinar a você, né? Então, quando você consegue manter, né, essa boa relação interpessoal, mesmo, como eu disse,
tendo um desenvolvimento de trabalho sendo feito à distância, você tem uma melhora absurda nos resultados, porque, afinal de contas, ele depende da relação entre essas pessoas. A otimização do tempo é um outro ganho efetivo quando você consegue manter uma boa relação interpessoal. Afinal de contas, quando você consegue trabalhar a comunicação, o diálogo sincero com o outro, o interesse no que aquela pessoa realmente faz, quando você consegue estabelecer uma escuta ativa, você vai minando e vai eliminando os ruídos que aparecem no caminho na relação que você estabelece com o outro. Então, nesse sentido, você contribui para ganhar mais tempo, né? E ganhando tempo, evidentemente, você tem também um aumento de quê? De melhoria dos resultados, você tem um aumento também de produtividade, né? No sentido de quanto mais você efetivamente consegue se comunicar com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles que trabalham ao seu lado, melhor você acaba incorporando, né, essa prática no desenvolvimento do teu trabalho. Veja a importância de manter uma boa relação com o outro. Não podemos esquecer os problemas também envolvidos quando nós não conseguimos estabelecer uma boa relação interpessoal. Dentre eles, quando você não consegue, de fato, comunicar a alguém o que ela precisa fazer ou o que você precisa fazer para ajudá-la a desenvolver o trabalho, é você acabar atrasando não só teu próprio desenvolvimento profissional, mas de toda a equipe. Vejam o quanto a importância que há no estabelecimento de uma boa relação com o outro para o bom andamento do seu trabalho, né? E nesse sentido, o que é que você cria? Você cria um ambiente mais agradável, um ambiente mais harmonioso, né? Um ambiente mais propício, inclusive, para a inovação, né? Já ouviu aquele ditado, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Ou alguns brincam que a união faz a força. De fato, quando você tem mais de uma pessoa envolvida e comprometida com o trabalho, e mais do que isso, não funcionando como máquinas, não funcionando como meros aplicativos. As máquinas e os aplicativos, eles estão aqui para serem utilizados como instrumentos por pessoas. Portanto, não podemos esquecer que por trás de cada um desses aparelhos que nós utilizamos cotidianamente no nosso trabalho, há alguém, né, com um pensamento diferente, com um sentimento diferente, com crenças diferentes, com várias características que a distinguem de você. No entanto, mesmo com todas essas diferenças, vocês são capazes, nós somos capazes de nos reunirmos para desenvolver um trabalho efetivo, eficiente e que, de fato, tenha e exerça uma mudança profunda, não só nas relações ali dentro do ambiente de trabalho, mas inclusive na própria vida. Que, afinal de contas, quando você consegue desenvolver um bom trabalho em equipe, né, quando você consegue desenvolver e criar um ambiente harmonioso em que todos participam, em que todos se comprometem igualmente, você ganha também qualidade de vida. Afinal de contas, alguém satisfeito com o desenvolvimento do próprio trabalho e sabendo que pode contar com o outro, acaba tendo também uma vida muito mais leve, muito mais agradável e podendo utilizar aquele tempo que foi economizado, que foi otimizado a partir de uma boa relação interpessoal, passa a usar esse tempo para outras coisas, para hobby, para passar mais tempo com a própria família, né? Você acaba levando menos trabalho para casa, se você realmente consegue, né, organizar a partir dessa relação com o outro uma boa ou uma série de boas estratégias para que todos juntos possam caminhar na mesma direção. Lembrando, é importante que possamos estabelecer conexões, interações. E o diálogo, ele é sempre entre uma e outra e outra e outra pessoa.
O diálogo nos aproxima, mas ele também nos faz perceber que é a partir das diferenças, que é a partir do respeito à individualidade, que é a partir do respeito às características de cada um, à personalidade de cada um, é possível construir um ambiente mais harmonioso, um espaço realmente criativo, um espaço realmente eficiente e que possa contribuir para o desenvolvimento não só do trabalho que está sendo ali realizado, mas também contribui para o desenvolvimento pessoal de cada um dos membros, de cada um dos integrantes ali envolvidos. Nesse sentido, o exercício de uma boa relação interpessoal, sem dúvida nenhuma, tem um impacto não só nesse âmbito profissional, mas tem um impacto tremendo também na nossa vida. Em um cenário empresarial dinâmico e competitivo, a habilidade de cultivar relacionamentos interpessoais sólidos é frequentemente o divisor de águas entre o sucesso e a estagnação na carreira. Além de um conjunto robusto de habilidades técnicas, profissionais que compreendem e valorizam a importância das conexões humanas têm uma vantagem significativa em suas trajetórias profissionais. No dia a dia corporativo, os benefícios dos bons relacionamentos interpessoais se revelam em diversas situações. A capacidade de construir laços eficazes com colegas, superiores e até mesmo clientes não apenas facilita o fluxo de informações, mas também cria um ambiente de trabalho mais colaborativo e motivador. Pesquisas demonstram que equipes onde a comunicação e o entendimento mútuo são priorizados tendem a ser mais produtivas e inovadoras. A busca pela construção de bons relacionamentos interpessoais também envolve a empatia. Não acredita? Segundo o relatório CX Trends Report de 2021, 49% dos clientes de empresas esperam que os agentes de relacionamento sejam empáticos. Além disso, a construção de uma rede profissional sólida é uma estratégia valiosa para o crescimento individual. O networking, baseado em relacionamentos interpessoais autênticos, não apenas abre portas para oportunidades profissionais, mas também proporciona insights valiosos, mentorias e suporte emocional durante diferentes fases da carreira. No entanto, a importância dos relacionamentos interpessoais no ambiente corporativo vai além dos benefícios individuais. Empresas que promovem uma cultura que valoriza a comunicação eficaz e relacionamentos saudáveis experimentam maior coesão organizacional, o que, por sua vez, se traduz em maior produtividade e satisfação no trabalho. Ao reconhecer e aprimorar essas habilidades, profissionais não apenas transformam seus ambientes de trabalho, mas também pavimentam o caminho para uma carreira repleta de realizações e crescimento contínuo. Para o desenvolvimento de habilidades que possam contribuir, né, para uma melhor relação interpessoal, né, especialmente, né, no ambiente profissional, é importante exercitarmos ainda mais, né, a escuta ativa, né? E quando eu me refiro à escuta ativa, né, eu estou me referindo a uma maneira de estar atento não só ao que o outro tem a dizer, mas como o outro se sente. Porque não é apenas escutar, não é apenas captar aquela informação, é você realmente absorver aquilo ali. É você olhar no olho, é você estar presente ali. Não é, por exemplo, ainda mais contemporaneamente, cada vez mais comum, né, numa reunião de trabalho ou mesmo no ambiente escolar, na universidade, né, um professor, né, ou um líder de uma equipe está falando ali com a sua equipe com o celular do lado ali, olhando, né, e a pessoa falando, tentando explicar um determinado problema que tem que resolver, né? Você que está trazendo ali aquele problema, como é que você vai se sentir? Vai levar muita fé, né? E vai, de alguma maneira, postergar o desenvolvimento daquilo que você está precisando realmente realizar, né? Então, é fundamental que você esteja presente em todos os sentidos,
né? Isso não significa, evidentemente, que você tenha que decorar tudo que o outro tem a dizer, mas estar atento. A pessoa vai sentir. E receber essa atenção faz toda a diferença. Uma outra possibilidade de desenvolver mais, de exercitar mais essas habilidades para um melhor, né, uma melhor relação interpessoal, para um melhor relacionamento interpessoal, é promover conversas. Eu sei que nem todo mundo gosta de reuniões, mas nem todo mundo gosta de reuniões improdutivas, em que você reúne, perde um certo tempo e nada, afinal de contas, acaba se resolvendo. Quando você promove encontros para resolver determinados problemas ou buscar determinadas soluções, né, em que todos ali têm voz, em que há um interesse genuíno pela opinião de cada um, isso acaba sendo uma motivação para que todos se engajem, não é verdade? Mas mesmo aquele que não tem nada a dizer, naquele momento ele pode não ter nada a dizer, mas você demonstrando a importância da presença daquela pessoa que pode chegar timidamente, sem ainda muita, né, habilidade para poder conversar, para poder se expor, né? Mas quando você demonstra a importância, ao menos daquela pessoa ali, para escutar o que está sendo dito, você vai encorajando aos poucos para que ela se sinta cada vez mais à vontade de emitir a sua opinião, e você pode se surpreender tremendamente o que ela tem a dizer. Um outro ponto que eu também destacaria como super importante para você exercitar e desenvolver essas habilidades é você ter uma especial atenção nas características individuais de cada um, né? Claro, todos num ambiente de trabalho vão realizar tarefas que dialogam entre si, né? E muitos, inclusive, vão realizar trabalhos em comum, né? O mesmo trabalho, muitas vezes, mas há algo que se destaca em um, há algo que se destaca em outro. Não é desconsiderar a habilidade de um em detrimento da habilidade do outro. É aprender a identificar quais são as habilidades individuais e somá-las, de maneira que você consiga criar e construir um ambiente cada vez mais colaborativo, criativo e aberto às novidades, às sugestões e, inclusive, às críticas. A importância do desenvolvimento das relações interpessoais no ambiente de trabalho é central para que, de fato, o que está sendo ali executado possa ser feito de forma eficiente, no menor tempo possível, e criando ali, estabelecendo ali um ambiente realmente agradável. A pior coisa do mundo é você simplesmente se deslocar, sair de casa e chegar num lugar em que você realmente não só não se sente identificado, mas um lugar em que você percebe que nada flui, em que tudo é meio travado, ninguém conversa, né? E não me refiro a criar necessariamente um ambiente em que todos são amigos. Não necessariamente. Amizades podem surgir daí, como surgem de qualquer ambiente profissional, né? Mas é importante que, ainda que você não tenha uma relação de amizade, o que é diferente dentro daquele ambiente, é importante que você consiga construir uma relação de respeito, né, de escuta, de disponibilidade. Então, quando você consegue desenvolver uma boa relação interpessoal num ambiente como esse, você contribui para que, dentro desse ambiente de trabalho, você construa um espaço de respeito pelas diferenças. Porque, pense bem, é muito mais fácil eu conseguir desenvolver determinadas qualidades
né, como a própria escuta ativa, né, que é uma característica importantíssima, né, no desenvolvimento de uma boa relação interpessoal. Mas é muito mais fácil quando você está num ambiente em que todos são amigos, não é verdade? Agora, quando você não tem necessariamente uma afinidade afetiva com outra pessoa, o desafio acaba sendo maior, não é verdade? Então, nesse sentido, quando você cria, né, um bom ambiente em que há boas relações interpessoais, você consegue também construir um espaço em que as pessoas se respeitam, se escutam, criam juntas, independentemente do vínculo afetivo que elas construíram ou estão construindo. Sem dúvida, ter boas relações interpessoais podem contribuir e impactar enormemente, né, no desenvolvimento da equipe, na produtividade da equipe, porque, afinal de contas, nós sabemos, né, todo o ambiente empresarial, seja ele de que ramo for, ele é formado por pessoas, né? Nós somos formados, né, dentro da nossa sociedade por indivíduos completamente diferentes, né? Temos nossas particularidades, um grupo gosta de um determinado gênero musical, outro gosta de outro gênero musical, um grupo de pessoas gosta de sair para, enfim, se encontrar e beber, outro é mais caseiro, gosta de marcar atividade num ambiente mais familiar, mais doméstico, uns gostam de praia, outros gostam da noite, enfim, não importa, né? Mas o que importa é que quando você consegue, mesmo dentro dessas diferenças, construir um ambiente realmente em que há boas relações, em que há conexões entre as pessoas, sem dúvida nenhuma, você consegue também dar um passo importante para que a equipe de trabalho ela desenvolva as suas tarefas, as suas atividades com muito mais eficiência. Por quê? Porque todos estarão indo para a mesma direção, né? Ainda que cada um olhe de um modo diferente, para lados diferentes, né? Mas, mesmo assim, você consegue fazer com que todos olhem para o mesmo objetivo ou para os mesmos objetivos, né? A depender do produto da sua empresa, por exemplo, a produção de um livro, né? Uma editora ela é formada por inúmeras figuras, por inúmeras funções, né, que vão contribuir para a construção daquele objeto que é o livro. Você tem um revisor, você tem o design gráfico, você tem o diagramador, né? Então, embora cada um ali vá exercer uma atividade diferente e vá precisar de instrumentos diferentes de trabalho, o objetivo final é qual? O livro, né? Então, nesse sentido, quando você consegue construir boas relações interpessoais, você consegue levar a sua equipe junto com você para um objetivo só. Para aqueles que têm dificuldade em desenvolver essas habilidades, sem dúvida nenhuma é um desafio tremendo, né? Não dá para simplesmente descartar aquele que não tem uma facilidade em relação àqueles que têm uma facilidade maior de desenvolver uma boa relação interpessoal. Aquelas pessoas mais tímidas, mais introvertidas, né, mais caladas, né? Ou aquelas realmente que, por inúmeras razões, podem não querer, num primeiro momento, contribuir, né, para aquele ambiente de trabalho, mas você sabe do potencial daquela pessoa, você sabe do que ela é capaz, você sabe o que ela ainda pode oferecer, né? Então, algumas dicas são talvez essenciais para que você possa conseguir conquistar aos poucos a confiança dessas pessoas que inicialmente possam apresentar alguma dificuldade de estabelecer uma boa relação interpessoal. A primeira delas, ela talvez seja mais óbvia, é você, antes de tudo, respeitar o tempo do outro. Tudo bem, você está num ambiente de trabalho, num ambiente profissional, em que você, de algum modo, sabe que o tempo ele tem um custo também. Mas quando você investe com atenção ao tempo de desenvolvimento do trabalho do outro, você acaba, no fim das contas,
tendo ganhos muito maiores, né? Então, no lugar de simplesmente descartar de cara, escute, esteja atento ao que o outro tem a dizer e de que maneira você, utilizando uma linguagem mais efetiva, mais eficiente e com genuína atenção e preocupação com o outro, de que maneira isso tudo pode contribuir, né, para que você se aproxime dessa pessoa. Nem sempre, é verdade, as pessoas se sentem à vontade em determinadas dinâmicas de grupo que são realizadas nos ambientes empresariais. Isso é verdade. Mas quando você cria um espaço e você demonstra um real interesse no desenvolvimento do trabalho daquela pessoa dentro do espaço profissional, você dá a ela a oportunidade de ela, inclusive, propor soluções para que ela mesma possa se inserir. Então, antes de simplesmente propor atividades ou exercícios, muitas vezes meramente artificiais, escute o que o outro tem a dizer. Certamente você vai encontrar ali um caminho para que você não só possa encontrar uma solução que leve aquela pessoa a te acompanhar, mas que possa, inclusive, ajudá-lo a trazer outras pessoas, a aproximar outras pessoas para aquele mesmo objetivo que você está buscando alcançar. A empatia, ela é fundamental na construção de uma boa relação interpessoal. Afinal de contas, um ambiente mais empático, em que você se coloca no lugar do outro, em que você efetivamente consegue respeitar, né, esse tempo do outro, o sentimento do outro, inclusive buscar estabelecer limites dentro daquela relação com o outro, é com certeza importantíssimo para o desenvolvimento de uma boa relação interpessoal, né? Uma das boas práticas, inclusive para o exercício da empatia nas relações interpessoais, é a chamada comunicação não violenta, né, em que você busca desenvolver um modo de expressão, de comunicação com o outro, que não apenas respeite os limites que há, né, porque embora você busque uma conexão ali com o outro dentro das relações interpessoais, como nós sabemos, cada um tem as suas individualidades, cada um tem as suas características. Então, é sempre importante ter esse cuidado com o limite do outro, com o limite que o outro oferece, né? Então, quando você, por exemplo, exercita uma comunicação não violenta, ou dita também uma comunicação não agressiva, você está atento não só ao modo como você se expressa, mas você também fica atento ao modo como o outro vai responder àquela demanda que você precisa apresentar, né, ou aquele problema que precisa ser solucionado, né? Então, é preciso ter muita atenção com as palavras que você vai utilizar, né? Algo que pode parecer básico, né? E eu não me refiro simplesmente a um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, que são, como nós sabemos, obrigatórios, né, numa boa relação com o outro, né? Seja não só num ambiente empresarial, mas no nosso dia a dia, né? Desde a pessoa que a gente encontra na padaria, né, ou no supermercado, no nosso caminho para o trabalho, até mesmo cada um dos membros, cada um dos integrantes dentro do próprio ambiente empresarial. Então, são palavras, são comandos que eles são integrantes, né, dessa boa convivência, dessa boa relação interpessoal. Mas a comunicação não violenta, né, ela também, de algum modo, ela contribui para que você consiga, por meio de um comportamento mais empático, realmente antecipar, né, os efeitos e os impactos que determinado comportamento que você possa vir a ter em relação ao outro, você possa antecipar de que maneira esse modo, essa relação com o outro
pode ter consequências boas ou não, né, dentro de um espaço de trabalho, né, dentro de um espaço de aprendizado, né, um espaço instrucional. Né? Então, nesse sentido, a empatia dentro dessa construção de uma habilidade, das habilidades voltadas para o desenvolvimento das relações interpessoais, ela nos ajuda a estar com o outro, mas sem deixar de estarmos com nós mesmos, né? Sem deixar de percebermos os limites que nos conectam com o outro, porque é no estabelecimento das diferenças que a gente consegue realmente estarmos juntos. Sem dúvida alguma, pela minha experiência, as boas relações interpessoais podem contribuir e muito, né, para um ambiente empresarial, né, para um espaço de trabalho. Bem, como professor, né, eu lido com pessoas o tempo inteiro. Né? E quando eu falo pessoas, não estou me referindo apenas aos estudantes da sala de aula. Eu me refiro aos meus outros colegas, ao secretário, aos outros funcionários administrativos, as pessoas envolvidas na limpeza da própria universidade, as pessoas que eu encontro no caminho, inclusive para chegar, né, até a sala de aula, né, a pessoa responsável pela Xerox, o cafezinho ali no intervalo de uma aula e outra. Né? E, bem, em relação aos ambientes profissionais em que eu estive presente, em que eu pude perceber, né, a importância de uma boa relação interpessoal, como professor, né, então eu percebo que no ambiente da sala de aula, eu tenho ali também um espaço em que, se eu não estabeleço uma boa relação com aquelas pessoas que ali convivem comigo, que são os meus estudantes, que são os meus alunos, eu não vou conseguir realizar bem o meu trabalho. Né? Porque, embora eu esteja ali num papel como professor e eles estejam ali né, como alunos, como estudantes, nós precisamos um do outro para que aquele trabalho ali se realize. Então, eu não estou ali como só um transmissor de conteúdo. Eu sei que eu estou ali também como um elemento aglutinador, né? Alguém que vai buscar agregar alguma coisa, né? Não só na relação do conteúdo que vai ser passado, né, naquele dia, mas alguém que também que vai depender do modo como eles vão responder esse conteúdo para que eu possa fazer o meu trabalho. Então, é perceber que todo mundo pode aprender com todo mundo. Eu acho que eu aprendi isso e venho aprendendo cotidianamente em sala de aula, mas eu acredito que essa lição que eu, como professor, consigo extrair dentro do ambiente de sala de aula, eu acho que pode ser aplicada a todos os outros ambientes profissionais. Todo mundo pode ensinar alguma coisa para alguém, todo mundo pode aprender alguma coisa para alguém. Tenha a formação que tiver. Eu já aprendi coisas com alunos do primeiro período que eu não aprendi com professores com títulos de doutor há tantos anos. Então, para que isso aconteça, é importante ouvir, estar atento e ter um interesse verdadeiro no que o outro tem a dizer. Uma situação concreta em que a gente pode perceber o desenvolvimento dessas habilidades dentro da própria sala de aula, por exemplo, dentro do próprio ambiente educacional, eu citaria uma situação em que você tem um determinado trabalho de pesquisa para ser realizado, né? E se a gente parar para pensar, né, um projeto de pesquisa, seja ele qual for, né, independentemente da área, né, de atuação, da sua atuação profissional, ele se assemelha muito a outros projetos, né, que são realizados, que são conduzidos também nos ambientes empresariais de um modo geral. Né? Então, se eu desenvolvo um determinado projeto de pesquisa em que eu tenho ali, né, uma boa comunicação, né, com as pessoas envolvidas
dentro daquela pesquisa ali que está sendo realizada, eu vou conseguir cumprir o cronograma que eu tinha planejado, eu vou poder utilizar os recursos que estavam previstos dentro daquele orçamento que eu planejei, né? Então, um projeto de pesquisa em que eu precise, né, por exemplo, fazer uma consulta a determinados arquivos. Vamos supor que seja um projeto voltado para a reconstituição de eventos históricos de um determinado período da história do Brasil, né? Para que eu possa realmente realizar esse trabalho, embora, vejam que interessante, embora seja um trabalho realizado de forma individual, né, porque uma pessoa vai escrever, né, uma pessoa vai ler, uma pessoa vai precisar coletar essas informações. Mas de onde eu coleto essas informações? De arquivos, de jornais, né, de vários espaços que mantêm, que preservam essa memória de uma maneira diferente, né? Então, se eu tenho uma boa relação, se eu consigo me comunicar com eficiência com os funcionários, com as pessoas envolvidas, e vejam que eu estou falando de um espaço, de uma comunicação, de uma relação interpessoal para além do espaço para além do espaço profissional em que eu atuo. Ou seja, a importância de a gente também estabelecer boas relações interpessoais com outros espaços profissionais, porque aí você amplia, né, as possibilidades de você desenvolver melhor o teu trabalho. Então, quando eu vou, por exemplo, precisar entrar em contato, né, com uma outra instituição como essa de pesquisa, né, pegando esse caso concreto, e eu tenho ali, né, uma linguagem positiva, uma postura realmente mais eficaz, né, em relação àquela pessoa que está me atendendo, certamente eu, como historiador, um pesquisador, né, de documentos históricos antigos, eu vou contar com a colaboração dela se ela, por exemplo, encontrar alguma coisa, algum tipo de documento, algum tipo de informação que eu não estava buscando porque não conhecia, mas que tem relação com o que eu estava pesquisando, com o que eu estava fazendo, né? Então, vejam que quando eu consigo construir uma boa relação interpessoal, eu amplio a efetividade do meu trabalho até dentro do âmbito do inesperado. Então, né, aquela pessoa sabendo que eu estou procurando alguma coisa, mesmo eu não sabendo que aquela coisa é importante para o desenvolvimento do meu trabalho, ela vai me comunicar. Por quê? Porque eu estabeleci uma relação de confiança. Eu estabeleci uma relação de abertura, de disponibilidade. E ela se sentiu ali encorajada, se sentiu movida a também colaborar com o meu trabalho. Diante de tudo que a gente conversou, diante de tudo que nós colocamos aqui, há muito que podemos fazer para desenvolvermos ainda mais essas habilidades para uma boa relação interpessoal no ambiente profissional, no ambiente escolar, universitário, enfim, na vida de um modo geral, né? E dentre elas é importante reforçar, né, a consciência de que não fazemos nada sozinhos, né? Nós, do dia que a gente nasceu até o nosso último dia, pessoas sempre vão atravessar as nossas vidas. Aquela frase que diz que ninguém é uma ilha. Você pode ser uma pessoa mais introvertida, mais ensimesmada, e ótimo, é importante que nós sejamos diferentes. E, portanto, a chave de uma boa relação interpessoal é isso. Nós não apenas estarmos conscientes de que é na relação com o outro que nós nos definimos enquanto sujeitos, né, enquanto pessoas com individualidades, com características próprias, com habilidades próprias, né? Mas é também a consciência de que no respeito ao outro, na busca por uma comunicação mais efetiva com o outro, na busca por um real interesse
ao que o outro tem a dizer, que eu consigo realmente me encontrar dentro, né, desse espaço em que aquela pessoa ali convive comigo, né? Então, se pensarmos no próprio espaço escolar, né, todos nós passamos por escola, muitos por universidade, muitos ainda por outros ambientes educacionais, como cursos livres, enfim, todos nós, de alguma maneira, passamos por espaços de formação. Muitos até mesmo dentro de casa, né? Mas a verdade é que nós estamos em formação o tempo inteiro. Isso por quê? Porque nós temos na relação com o outro, ou seja, nas relações interpessoais, a possibilidade de construir um espaço de permanente aprendizagem. Então, nesse sentido, quando você enxerga, né, uma reunião de trabalho, né, um trabalho em equipe, um ambiente profissional, mesmo estritamente profissional, que não esteja necessariamente envolvido com um tema educacional, mas quando você passa a enxergar esse ambiente como um ambiente também de formação, você passa a ficar atento não só ao que você tem a dizer, mas especialmente o que o outro tem a dizer, para que você possa desenvolver e aprimorar o que você diz, né? Então, nesse sentido, é importante que nós estejamos sempre abertos e dispostos para saber que nada sabemos, né? Como dizia o filósofo grego. Então, conhecer-se através do outro é, sem dúvida nenhuma, né, a maior lição que nós poderíamos ganhar, né, no desenvolvimento, né, dessas habilidades. E quando você está aberto a isso, não há limite para a criatividade, não há limite para a inovação, não há limite, inclusive, para uma vida até mais agradável, mais harmoniosa e sem muitos entraves, né, que muitas vezes nos impedem, né, de crescer, de amadurecer, né? É ter a consciência do nosso limite, do limite do outro e aprender que dentro daquela relação com o outro eu tenho a possibilidade de enxergar um mundo ainda a ser não só descoberto, mas quem sabe até mesmo redescoberto. Bom, então nós vimos a importância do desenvolvimento de boas relações interpessoais, né? Não estamos falando aqui de criar círculos de amigos, né, necessariamente, né? Mas de construir relações de respeito, de tolerância, em que você possa realmente aprender, mas também ensinar, né? Mas mais aprender, mas buscar mais aprender do que ensinar, né? Porque, afinal de contas, o próprio processo de aprendizagem, ele não é uma via única, é uma via de mão dupla, né? Quando você aprende, você também ensina e por aí vai. E não esquecer também que uma boa relação interpessoal é dinâmica. Afinal de contas, nós, como indivíduos, como pessoas, nós estamos em permanente transformação, em permanente desenvolvimento. Ninguém é uma coisa só. E é aí que está a grande riqueza de você conseguir aprender dentro dessa relação com o outro, você ter um real interesse em conhecer as pessoas, você ter um real interesse em conhecer as suas habilidades, para que aí sim você possa construir um espaço efetivo, de positividade, de empatia e de muita contribuição.